Amém, amados. Olha só, na semana passada nós começamos essa mensagem, cruzando rios, tomando cidades. Quem estava aqui sábado passado? Deixa eu dar uma olhada, ok? Tem um pessoal que não estava. A gente começou falando sobre o livro de Josué, de como Josué então é convidado por Deus a liderar o povo, a dirigir o povo para entrar na terra prometida. Isso tudo começa com eles, né, atravessando o Rio Jordão. Então ali nessa travessia do Rio Jordão, eles param para pousar uma noite na margem do Jordão, e Deus coloca eles, posiciona eles para ficarem olhando a próxima margem, para olhar a terra que eles entrariam. E a gente conversou aqui no sábado passado então sobre como Deus muitas vezes quer abrir os nossos olhos para a gente ver o que Ele tem preparado para as nossas vidas. E eu te desafiei a você começar a orar, e tomara que durante a semana Deus tenha falado com você. O que Deus tem preparado para a sua vida esse ano? O que é o novo de Deus? Qual é a próxima estação de Deus na sua vida? O que Deus tem te convidado? Qual é o próximo nível no seu relacionamento com o Senhor? O que Ele quer fazer em você? Qual é a sua próxima margem? Para o povo de Israel, a próxima margem deles era a terra de Canaã. E eles precisavam visualizar isso, sabe, gente? Quando o Espírito de Deus é derramado, desde a promessa lá em Joel 2:28, Deus prometeu que quando Ele derramasse do seu Espírito sobre toda a carne, os vossos jovens teriam visão. Um jovem cheio do Espírito, ele tem uma visão de Deus. Ele vê o que Deus tem para eles. Não tem nada mais trágico do que você ver um jovem sem visão. Um jovem sem visão é morto, um jovem sem visão é parado, um jovem sem visão é aquele que está vivendo um dia após o outro sem propósito. Então, nós falamos semana passada sobre isso, sobre a importância dessa visão. Nós falamos então sobre como Josué diz que a arca iria à frente, todos deveriam ter uma distância e ir atrás da arca para que pudessem ver a arca, e falamos sobre seguir a direção de Deus, sobre não irmos por nós mesmos, mas seguirmos a nuvem do Senhor. Eles tinham 40 anos de experiência de seguir a nuvem. E queridos, eu e você, nós precisamos colocar isso em oração e pedir: Senhor, adestra os nossos corações para que a gente possa seguir a sua presença, para que a gente possa seguir a sua liderança. Irmãos, nós precisamos reconhecer a liderança de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos deixar Ele no trono. Quantas e quantas vezes a gente tenta dar aquela empurradinha em Jesus e a gente sentar no centro, mas não, em nossas vidas, em nome de Jesus, queremos declarar: vamos seguir a liderança de Jesus. E nós falamos então, na semana passada, por fim, sobre como atravessar o Jordão significava entrar numa estação de quebrantamento, se quebrantar. O Jordão significa aquele que desce. A gente viu então alguns exemplos de pessoas que foram levadas ao Jordão, como Naamã, que foi levado ao Jordão e aquilo foi um lugar de quebrantamento para ele. E que muitas vezes nós precisamos desse lugar de quebrantamento. Precisamos nos humilhar aos pés de Jesus e permitir que Ele trabalhe coisas na nossa vida. E o livro de Josué, a gente vai ver aqui na tela, o livro de Josué, ele é separado em 3 partes. Ele fala os capítulos de 1 a 5, o tema é entrando na terra de Canaã. Então semana passada a gente falou sobre isso, sobre esse movimento que Deus estava levando eles para entrarem na terra de Canaã. Os capítulos de 6 a 12 falam sobre conquistando a terra de Canaã. E falam então desse tema de conquistar a terra, enquanto os capítulos de 13 a 24 falam sobre ocupar a terra. E hoje a gente vai focar então sobre a conquista da terra. Semana passada a gente acampou ali, né, ficou mais no capítulo 3 de Josué. Hoje a gente vai ficar mais ali nos capítulos que falam um pouco das principais conquistas. E algumas conquistas são as mais... de fato, a conquista da terra de Canaã teve várias conquistas ali muito marcantes. Mas logo de cara, se a gente falar qual que foi a conquista mais marcante na terra de Canaã, qual que você se lembraria logo de cara? Qual foi a principal conquista, a mais marcante, a história de conquista mais marcante do povo com Josué
na terra de Canaã? Vem com Josué lutar onde? Então vamos com Josué lutar em Jericó? Abre aí em Josué 6. E Josué 6 fala exatamente da conquista de Jericó. Mas hoje eu gostaria de a gente, nessa primeira conquista de Josué e do povo de Israel, no livro de Josué e ali na terra prometida, eu gostaria de dar uma ênfase um pouco diferente aqui. Normalmente quando a gente vai para esse texto, a gente foca muito ali na ênfase das muralhas caindo, das 7 voltas, das trombetas tocando, mas existe algo aqui na conquista de Jericó que às vezes a gente não percebe, não dá tanto valor, que eu gostaria que a gente olhasse um pouco de atenção e aprendesse aqui hoje. Josué 6, a partir do versículo 20, fala o seguinte, Josué 6, a partir do 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio da espada, tanto homens quanto mulheres, quanto meninos, como velhos, também bois, ovelhas, jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhes jurastes. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, a seu pai, a sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata e o ouro, os utensílios de bronze e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros. Então vamos dar uma pausa aqui. A gente viu ali, começamos na conquista, as trombetas tocando, o povo gritando, as muralhas caindo diante do exército de Israel. Eles entraram na terra, mas eu quero chamar a atenção para a história de Raabe. Por quê? Porque de fato a conquista de Jericó não começou nas 7 voltas. A conquista de Jericó não começou na preparação das trombetas. A conquista de Jericó não começou com os sacerdotes liderando o povo ao redor da cidade. A conquista de Jericó já tinha começado algum tempo antes, lá em Josué 2, que fala a história dos espias que foram espiar a terra. E Josué 2 então conta que Josué enviou 2 espias que foram para Jericó para conhecer a cidade, para entender a cidade, como ela funcionaria, como que ela poderia ser conquistada. E a cidade fica meio sabendo que tem pessoas do povo de Israel ali no meio deles. E esses 2 espias então são recebidos e escondidos por Raabe. Raabe era uma prostituta, como o texto fala, da cidade de Jericó. E ela esconde aqueles espias na sua casa. Ela guarda eles lá, envia eles em segurança. E ela faz tudo isso. Por que ela fez isso? Ela traiu o próprio povo. Por que ela escondeu os espias, sendo que ela nem sabia o que ela poderia ganhar ou deixar de ganhar? Josué 2, versículo 9, Raabe fala: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que vocês carregam caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra estão desanimados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, e quando saíram do Egito, também fizeram algo com os reis dos amorreus, a Seom e a Og, e os que estavam além do Jordão. Ouvindo isso, desanimou o coração do povo dessa cidade. Não há ânimo nenhum por aqui, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então veja, de fato, a conquista de Jericó começou com a redenção de Raabe, com a redenção dessa mulher
começa a primeira conquista, a grande conquista. A história que a gente canta, a história que nos inspira, começou com uma mulher pecadora, uma mulher a quem ninguém dava valor, uma mulher que era julgada na sua sociedade, uma mulher que era rejeitada por todos. Na restauração dessa mulher começa uma das maiores histórias de triunfo da Bíblia. Uma cidade inteira foi tomada graças a uma vida que foi salva. Porque uma vida foi salva, porque uma vida foi tocada, porque Deus ganhou o coração da improvável. Israel ganhou e conquistou uma cidade. Irmãos, eu e você não podemos jamais dar menos valor. Eu e você não podemos deixar de lado o poder que há na redenção de uma pessoa. Cada irmão que vem aqui à frente e entrega a sua vida a Cristo pode estar significando a salvação de uma casa, de uma família toda, como foi a família de Raabe, mas quem sabe de uma cidade toda. Amados, e se o avivamento pelo qual nós estamos tanto orando há tantos anos, a Rede Jovem esse ano completa 25 anos, há 25 anos oramos por um avivamento, há 25 anos oramos para ganhar esse bairro, há 25 anos oramos para ganhar essa cidade, e será que essa cidade não será ganha graças a uma vida que será redimida aqui no nosso meio? Será que não tem alguém que você conhece, que você poderia levar o evangelho? Será que não tem uma pessoa que está sendo subestimada e através dela o Senhor faria uma grande obra? Muitos não dariam valor para Raabe, muitos não queriam se associar com ela, muitos passariam direto daquela mulher, mas graças à mulher da fita escarlate na janela, porque essa foi a marca para a salvação de Raabe. Como o exército saberia que eles deveriam destruir a cidade inteira, mas poupar, porque Raabe ganhou uma promessa dos dois vigias, dos dois espias. E a promessa foi: nós vamos poupar você e a sua família. Quem estiver na sua casa será poupado na batalha. E o sinal de qual casa deveria ser poupada era uma fita escarlate no umbral da janela. A marca do sangue, a marca do cordeiro. E uma mulher restaurada, redimida pelo sangue, pela marca do cordeiro, uma simbologia da salvação que viria por Cristo. Quem sabe a pessoa mais torta da sua faculdade, a qual vai começar daqui a pouco. Quem sabe aquele seu primo que você nunca imaginou estar sentado aqui no nosso meio. Quem sabe aquela pessoa que é um traficante, debaixo da unção, debaixo do sangue de Jesus, depois de alcançar a salvação, o que o Senhor poderia fazer através dele? Muitas histórias de grandes homens de Deus começaram com outras pessoas extremamente comuns, falando: posso te contar uma história? Posso te apresentar o meu Salvador? Posso te contar daquele que me libertou? Há grande poder nas casas. Amados, essa história me mostra do poder que há numa casa. Através de uma casa, uma cidade toda foi conquistada. Queridos, dia 15 de fevereiro nós voltamos com as nossas células. E muitas vezes nós não entendemos o poder profético que há nas nossas células. Há poder nas casas. Há poder quando a igreja se reúne nas casas. Há poder quando você abre a sua sala para que a palavra de Deus entre lá, para que o louvor e a adoração invada aquele ambiente. Há poder, aquele lugar deixa de ser apenas uma casa e se torna um farol do mover e do poder de Deus.
As muralhas só caíram porque uma mulher abriu a sua casa para que 2 homens de Deus estivessem lá dentro. O que aconteceria na sua vizinhança se você abrir a sua casa para o mover de Deus? O que aconteceria na sua família se o poder de Deus entrar na sua casa? Nós precisamos orar pela nossa família. Nós precisamos crer na salvação da nossa casa. Deus quer fazer grandes coisas. Eu creio, Rede Jovem, eu creio que nós estamos em dias de ouvirmos testemunhos da salvação dos seus familiares. Cada vez mais nós vamos ouvir aqui na Rede Jovem, vocês vindo aqui falar: o meu pai foi salvo, a minha mãe se converteu, o meu irmão veio para Cristo. A minha família que estava destruída, meus pais estavam divorciados há muito tempo e decidiram voltar pela obra que Deus começou a fazer na minha vida. Talvez as suas piores dores que você passou, talvez as piores burradas que você fez da vida, as piores decisões, quem sabe muitas coisas da sua história que são todas tortas, ou que foram todas tortas, o Senhor permitiu para que os seus familiares pudessem ver o poder da redenção e da restauração de Deus. E através disso, ser uma porta de salvação para a sua família. Você precisa orar pelos seus familiares. Deus quer fazer algo na sua casa e na sua família. Raabe creu no Deus de Israel. Amados, Raabe creu no Deus de Israel, mesmo sem os olhos dela terem visto o que Deus tinha feito. Ela creu sem testemunhar, ela declarou em fé. Versículo 11, Josué 2 diz: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A prostituta de Jericó tinha mais fé do que a maioria dos israelitas. Uma geração inteira de israelitas teve que morrer no deserto, porque 40 anos antes, quando Deus estava preparando eles para entrarem naquela terra, para conquistarem aquela terra, olha só o que está acontecendo, olha só o mover profético de Deus, exatamente 40 anos antes, outros espias entraram na terra. Outros espias estiveram, 12 espias estiveram naquela mesma terra 40 anos antes, e 10 deles voltaram falando: não tem como, nós vamos morrer, não tem como a gente entrar nessa terra, é impossível, seremos esmagados como gafanhotos são esmagados por gigantes. Uma geração que viu o mar se abrir, uma geração que saiu do Egito, uma geração que viu com seus olhos o poder de Deus, que tocou com suas mãos no poder de Deus. Ainda assim, sua fé era muito menor do que essa prostituta, que 40 anos depois está declarando por fé: o vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vocês vão conquistar essa terra, e porque vocês vão conquistar, tenham misericórdia de mim e da minha família. Amados, eu não sei qual é a sua história, eu não sei de onde você veio, eu não sei como você chegou aqui, mas deixa eu te falar uma coisa: muitas vezes a gente se baseia e a gente pensa que na igreja, no reino de Deus, as coisas vão acontecer por pessoas específicas escolhidas. Eu não sou de uma boa família, eu não tenho uma tradição na igreja. Talvez você não é que nem a Tari está aqui há 40 anos, desde que ela nasceu ela está aqui na igreja. Os pais dela estão lá na ata de fundação da nossa igreja, e talvez você fala: puxa, como eu cheguei aqui, ninguém na igreja nem sabe, meus pais não são nem crentes. Talvez você não tem histórico nenhum, você só chegou aqui, você acha: eu não tenho pedigree nenhum. Deixa eu te falar, no reino de Deus as coisas são diferentes, não são como lá no mundo, onde as pessoas te rotulam e colocam em categorias acima ou abaixo. Basta você apresentar diante de Deus hoje um coração que crê, basta você colocar Deus ao centro do trono dele, basta você fazer como Raabe não tinha o que aqueles vigias de 40 anos atrás tinham, mas ela tinha um coração que cria no Senhor e uma boca que declarava a palavra de Deus, e isso fez com que ela fosse poupada, e mais do que isso, ela fosse premiada
ela fosse premiada. Porque não sei se você sabe, mas mais à frente Raabe vai se casar com um homem chamado Salmão. Eles vão ter um filho, que vai ter um filho, que vai ser o rei Davi. O rei Davi, a sua cidade, a cidade de Belém, e na sua cidade, na sua linhagem, muitos anos depois, nasceria o Messias. Raabe é citada no Evangelho, na linhagem de Jesus. Ela é citada na linhagem real, na linhagem do Messias. Abra suas mãos onde você está, porque Jesus está aqui hoje para mudar histórias. O poder redentor de Jesus está aqui agora. Jesus, Ele não afasta o pecador. Jesus hoje, Ele não te rotula pelo teu passado, Ele não te rejeita. Jesus hoje, Ele te traz para perto. E se você desejar, como o Raabe desejou, se você colocar Deus ao centro como ela o fez, se com a tua boca confessar e declarar hoje, fale: Senhor, eu creio em quem você é, eu creio no que o Senhor fez, eu te coloco no seu lugar, no seu trono hoje. Jovem, talvez a sua fé pode ser o instrumento da mudança da sua história hoje, no nome de Jesus. Amados, a conquista de Jericó nos ensina que grandes conquistas podem começar por pequenas escolhas. A escolha de mandar os espias, a escolha de mandar aqueles 2 homens, parecia algo pequeno, eles entraram numa casa, eles olharam, mas isso mostrou para eles que eles precisavam começar atacando as muralhas, senão não entrariam. E muitas vezes a gente precisa ser sábio nas nossas pequenas escolhas. Precisamos usar a nossa experiência. O que está acontecendo aqui não é à toa. 40 anos antes, eles não conseguiram entrar na terra. Agora, 40 anos depois, Josué pega a sua experiência e usa a seu favor. Como foi lá, Números 13, você pode ler depois. 40 anos antes, Moisés envia 12 espias. Um deles era Josué. Josué era um dos espias. Só ele e seu amigo Caleb voltaram com um coração de fé. Só ele e Caleb voltaram falando: Deus vai nos dar a terra, Deus pode, Deus é Deus. Os outros 10 desanimaram o povo murmurou contra Deus, Deus julgou o povo, aquele povo é condenado a morrer no deserto, e só quando aquela geração de murmuradores inteira morreu, aí sim Deus libera agora o povo novamente para entrar. Mas Josué, então ele é sábio, ele aprendeu com a sua experiência, e ele não envia 12 espias, ele envia 2. Eu imagino que ele não escolheu 2 de forma aleatória. Moisés mandou pegar um de cada tribo. Josué escolhe 2, quem ele conhecia o coração. 2 que iriam ter olhos de fé, 2 que iriam trazer um bom relatório. 2 que iriam seguir as direções de Deus. Eles entram na casa certa, eles saem de lá, ficam 3 dias no monte, na presença de Deus. Depois eles vêm ter com o povo. Então eles trazem apenas para Josué. Eles não saem que nem os 10 espias que foram os espias que trouxeram maldição. Eles foram falar com o povo a sua incredulidade, inflamaram o povo na incredulidade. Esses 2 espias agora de Josué, eles vão direto só para Josué, vão de forma secreta. A Bíblia fala lá em Josué 2 que eles vão secretamente e trazem o relatório para Josué, para o líder, que recebe agora esse relatório de fé e conduz o povo e traz, e através do relatório deles, eles tomam decisões estratégicas, táticas de como entrar em Jericó. Irmãos, decisões que você fará hoje, decisões que você fará esse ano, vão lhe ajudar lá na frente. Boas decisões que você fizer agora, vou te dar experiência para você conquistar boas terras lá na frente. Se você decidir perdoar em vez de guardar o rancor, isso vai te dar boas
consequências de relacionamentos lá na frente. Se você escolher servir quando o mais confortável seria descansar, isso vai te dar boas decisões, boas consequências lá na frente. A gente teve ali, né, nos avisos, o aviso falando, estão precisando de gente para servir nas câmeras, lá na multimídia, na iluminação e tudo mais. E às vezes você fala, o que tem a ver isso comigo? Eu não quero servir, vai ter que chegar mais cedo no culto, sendo que eu posso ficar, se eu não fizer isso, eu posso ficar de boa mais tempo em casa, vou ter que ter compromisso, chegar, fazer algo, ficar até o culto até mais tarde, vou ter que ficar ali de pé com a câmera ou seguindo o pastor que fica andando e não para. É muito trabalho. É uma cadeira confortável aqui, a Tari está falando. Então, vou fazer boa propaganda, né? Mas deixa eu te falar. Muitas das nossas escolhas do hoje vão nos abençoar lá no futuro e a gente ainda não sabe. Né? A cada semana, eu me desafio e, de certa forma, me divirto com os meus slides aqui. Né? Durante a semana eu estava falando com a Tari, falei com o Gui, falei com o Gabri, troquei, né? Não é... Tá percebendo aqui, ó, que é um slide, né, com vídeo, com o tema, troco. Eu melhorei da semana passada, quem notou aí a diferença da semana passada? Ficou muito curto semana passada, dava loop, começou a incomodar. Eu percebi isso, peguei esse feedback, fiz um vídeo maior, tá com uma qualidade mais alta. Eu consigo servir melhor o corpo de Cristo hoje, porque um dia lá atrás eu fui da comunicação. De fato, quando eu deixei do meu trabalho para vir ser tempo integral na igreja, eu não vim ser pastor. O pastor Deus me botou como pastor aqui na igreja, agora pastor da Rede Jovem, não. Eu dei esse passo para ser um funcionário da comunicação. Para fazer coisas que eu nunca tinha aprendido, eu nunca tinha editado um vídeo dessa forma, eu fui aprender YouTube, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Tudo aprendi graças a YouTube. E ralei muito. Quantas e quantas vezes eu fiquei até tarde da noite aqui tentando fazer algo, trabalhando, aprendendo. O primeiro álbum devocional do Tim, quem fez foi eu e a Tari, tudo. Desde da parte pastoral, de fazer as perguntas, etc. Como a diagramação, a arte, etc. Aprendi Adobe InDesign naqueles dias. A Tari estava gravidona da Emily. E eu lembro até hoje, a gente de madrugada aqui, a Tari sentada de barrigona ali do meu lado, a gente ia aprendendo a fazer. Foram coisas pequenas escolhas que eu tive lá no passado, mas hoje eu fui, essa semana, pregar numa igreja. E aí eu levei meus slides, levei o negócio personalizado na logo da igreja, etc. O pastor falou, nossa, que negócio top, ficou muito bonito. Pequenas escolhas que a gente faz, que vai nos abençoar lá na frente. Amados, se você é um estagiário preguiçoso, nem adianta sonhar com o cargo do chefe que ganha bem. Porque se enquanto estagiário eu estou escolhendo a preguiça, esse caminho não vai me levar para o caminho de eu ser bem-sucedido profissionalmente. Se eu sou o aluno que mais se preocupa em dar migué no professor, não, esse caminho não vai me levar para um lugar onde eu lá na frente vou ter um destaque no meu campo de trabalho. Se eu tomo boas, pequenas escolhas hoje, isso vai me abrir portas de experiência lá na frente. Deus, Ele quer usar as nossas pequenas escolhas para nos levar a grandes conquistas. Amém? Quantos estão entendendo? Quantos estão comigo? É isso aí. Mas, então o povo foi para uma segunda conquista. A primeira grande conquista foi a cidade de Jericó. Eles conquistam então, as muralhas caem, eles entram, vencem a batalha, salvam Raabe e sua família, estão liberados, estão vitoriosos, celebrando a vitória. E agora eles vão ter uma próxima cidade, uma próxima conquista. A segunda conquista deles foi a cidade de Ai. Então essa foi a segunda cidade que eles conquistaram. Porém, antes da conquista, teve uma derrota. E olha que interessante. O povo de Ai era um povo menor,
mais fraco, com menos experiência de guerra, ainda assim, eles perderam a batalha. E eles perderam a batalha por um único motivo: o pecado. Acã havia pecado, ele roubou um espólio de guerra, contrariando uma ordem que Deus tinha dado. Então, porque Acã pecou, o povo inteiro perde a batalha. O Senhor revela o pecado de Acã. E Deus instrui a Josué para que ele fizesse um movimento de santificação no acampamento. E após esse movimento de santificação, eles vencem a batalha, conquistam Ai. E Josué, olha só, eles fazem um movimento de santificação no arraial, vencem a batalha de Ai. Josué vai após a batalha, ao invés de só ficar celebrando e festejando como eles fizeram em Jericó, ele junta o povo, pega toda a lei de Moisés e lê para o povo toda a lei de Moisés, do início ao final. Lê toda a lei do Senhor. Vamos lá para Josué 7. Abre aí em Josué 7. A gente vai ler Josué 7, versículo 13, e vamos ler Josué 8, versículo 34. Que fala o seguinte, ó. Josué 7,13. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Josué 8,34. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, para os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Em Ai, eles não conquistaram apenas uma cidade. Em Ai, eles conquistaram a santificação. Eles aprenderam o valor da santificação que Josué tanto pregava. Josué já falava desde o capítulo 3, versículo 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Mas a queda e a vitória sobre Ai ensinou na prática ao povo de uma verdade poderosa. A vitória do povo de Deus depende da sua santidade. Quando há pecado no acampamento, as muralhas não caem, os inimigos, mesmo sendo pequenos e fracos, prevalecem. A queda de Ai foi um chamado ao arrependimento e purificação. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Rede Jovem, nós temos orado por um avivamento em nosso meio. Nós temos crido. Quando a gente vai para a beira da margem do nosso Jordão e a gente olha para o outro lado, sabe o que a gente vê? Um avivamento acontecendo no nosso meio. Eu realmente tenho crido que o Senhor nos trouxe para esse lugar, que nós estamos prestes a atravessar o nosso Jordão. Eu creio que estamos num momento profético no meio dos nossos jovens. Eu creio que o Senhor tem um tempo dele, o Kairos de Deus está chegando. Eu creio que vamos viver os dias de Joel na Rede Jovem. Mas amados, nós precisamos ter uma clareza. Olha para mim, não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem santificação. Quando a gente estuda a história dos avivamentos, a gente vê uma Inglaterra que estava perdida no alcoolismo e no vício em jogos, se arrepender dos seus pecados, e os bares começarem a ir à falência, porque um homem começou a queimar por Jesus e pregar o evangelho como John Wesley pregava. Quando a gente vê na Escócia, quando a gente vê na China, a história de todos os avivamentos, a gente vê uma unção, uma graça, um fluir de Deus, para as pessoas olharem para a palavra de Deus e fazerem como Josué fez, ler a palavra de Deus, de todas as palavras, de cabo a rabo, para entender: Senhor, tem algo que o Senhor quer fazer na minha vida. Amados, eu creio que o Senhor quer promover isso no meio da Rede Jovem.
se são dias do mover de Deus, se são dias do Senhor derramar a sua chuva, se Ele está nos levando para uma terra prometida, Ele está nos convidando, santifiquem-se hoje. Santificai-vos hoje. São dias de eu olhar para a minha própria vida e falar: Senhor, o que há em mim que precisa de arrependimento? O que há em mim que não está no padrão bíblico? E hoje eu prego para todos nós. Eu prego para você, visitante, e eu prego para o pastor que está aqui em cima. Todos nós somos convidados pelo Espírito Santo essa noite. Espírito Santo, esquadrinha o meu coração e aponta em mim se há algum caminho errado. Amados, eu e você precisamos fazer essa oração diariamente. São dias de arrependimento. Essa é a pregação de Jesus. Essa é a pregação de Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu e você somos convidados pelo Senhor a entrarmos nesse lugar de santificação, de purificação. A gente vê todo esse movimento acontecendo e, Rede Jovem, deixa eu te falar, vale a pena andar pelo caminho da santificação. Sabe por quê? Todo caminho leva para um destino. Todo caminho me levará para um destino. O caminho do pecado certamente vai me levar para um destino. Enquanto eu continuo andando naquela prática que desagrada a Deus, que não é o padrão bíblico, eu serei levado, conduzido, dirigido por esse pecado a um destino onde Deus não está. Não há pecado sem consequência. Não há Acã sem derrota para Ai. Por um outro lado, o caminho da santidade também levará para um destino. A santificação fará Ai cair. O caminho da santificação te levará para experiências inesquecíveis. Rede Jovem, nós temos vivendo dias de experiências maravilhosas com o Senhor. Mas nós estamos orando por dias de experiências ainda mais inesquecíveis, ainda mais profundas. E sabe qual é o caminho para esse lugar dessas experiências? O caminho da santificação. Nós estamos no momento de preparação espiritual para o Acamp Páscoa, que vai chegar em abril. Nós estamos crendo no que o Senhor fará em nosso meio. Serão dias de um retiro inesquecível. Eu creio que Deus quer marcar, eu creio que parte desse avivamento que nós temos orado tanto para vivermos como igreja, vai passar por aqueles dias naquela chácara. Para isso nós precisamos nos preparar e andar no caminho de santificação. Se cada um de nós aqui olhar e falar: Senhor, o que eu preciso ajustar na minha vida? O que eu preciso me santificar? Será um caminho que andaremos, que vai nos levar a um destino. Qual é esse destino? Encontros sobrenaturais com a presença. Você está aí com a tua Bíblia em Josué? Só quem é rápido de Bíblia, que está com a tua Bíblia na mão, de papel aí, ó. Abre aí, vamos lá. Josué 3. A gente não vai ler, a gente vai passeando na Bíblia agora, tá? Josué 3, o momento da travessia. Josué, lá no versículo 5, ó, vamos fazer o caminho da santificação com Josué aqui, o povo, tá? Josué 3,5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Josué então está trazendo a mensagem da santificação. Josué ainda no capítulo 3, mais à frente, versículo 6, ele fala: a arca da aliança vai à frente, a presença vai à frente, nós vamos seguir a presença de Deus. Ou seja, ele está ensinando o povo a adestrar os seus pés e a andar apenas onde a presença de Deus está. Não dá para eu querer chegar no lugar da presença, sendo que os meus caminhos durante a semana inteira são em caminhos onde a presença de Deus não está. Não dá para eu esperar
esperar entrar num lugar de adoração no sábado, sendo que durante a semana, no meu celular, eu só entro onde a presença de Deus não está. Não dá para eu esperar chegar num lugar no domingo, no Acampáscoa, sendo que daqui até lá, as minhas mãos com a minha namorada vão para lugares onde a presença de Deus não está. Ele vai ensinando o caminho da santificação, o caminho da andada de santidade. Então segue a arca da presença. Após eles cruzarem o Jordão, então eles cruzam o Jordão no capítulo 3, eles fazem o quê? Eles fazem altares de pedras. E a gente vê no capítulo 4, então, Josué primeiro falando para que 12 pessoas, uma de cada tribo, construísse um altar. E no versículo 8 de Josué 4, fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor havia dito, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram consigo para o alojamento, e lá fizeram um altar. Então, no meio do acampamento, teve um altar para lembrar da presença e da santificação do Senhor. Isso fala, então, de uma santificação corporativa. Fala de nós como rede jovem, num movimento nosso, quando nós estamos juntos no culto, na sala de oração, quando nós estamos na célula, nós estamos lembrando um ao outro, precisamos nos santificar, precisamos nos purificar. Mas, no versículo 9, fala que Josué, ele construiu um segundo altar. Levantou Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Então, no meio do rio, onde a arca da aliança ficou parada, Josué foi sozinho e construiu um altar que ficou debaixo da água, um altar que ninguém poderia ver, um altar que ninguém mais poderia visitar, um altar que apenas ele e Deus saberiam. Isso fala de uma santificação pessoal. Nós precisamos nos fortalecer em santificação, nós precisamos nos ajudar em santificação, mas não basta aquela santificação que apenas os outros veem. Existem aquelas experiências que é só entre eu e Deus, aqueles altares que só eu e o Senhor sabemos que eles existem. Um altar que ninguém mais veria, que ninguém mais saberia, algo íntimo entre ele e Deus. Então eles continuam a caminhada, e no capítulo 5 de Josué vem o capítulo da circuncisão do povo, e todos os meninos agora ficaram com uma cara já de desespero. Mas então eles vêm para o momento de circuncisão, porque aqueles homens, eles só tinham ouvido falar da aliança que os seus pais tinham. A circuncisão era o sinal da aliança dos hebreus para com o seu Deus. E aquela geração não tinha tido essa aliança pessoal. Então, santificação fala através da circuncisão, fala de uma santificação de aliança com Deus pessoal. Agora eu me santifico não porque o pastor manda. Eu me santifico não porque o meu discipulador me ensinou, ou porque meu líder me cobra, ou porque os meus pais são crentes, ou porque a minha igreja fala isso. Eu faço a minha aliança pessoal com o meu Deus. Eu vou me santificar porque eu entendi no meu coração que isso é para mim, é uma aliança que eu tenho, não só a outra geração tem. Então, depois desse caminho da santificação, capítulo 5 vai lá para o versículo 10, falando o quê? Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. E logo depois que eles celebram a Páscoa, eles andaram por um caminho de santificação, celebrando a Páscoa, celebrando o Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro. Olha só o que acontece a partir do versículo 13 de Josué 5. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou o seu rosto na terra e o adorou e lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça suas sandálias dos seus pés, porque o lugar em que está é santo. E Josué assim fez. O caminho da santificação tem um destino, e esse destino é um encontro sobrenatural
sobrenatural com a presença. Josué estava experimentando aqui uma cristofania, que é Cristo no Antigo Testamento. Cristo se fez carne na Páscoa, na celebração da Páscoa. Ele está lá diante do Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. É isso que acontece com aqueles que decidem andar um caminho de santificação. Não é um caminho fácil, é um caminho que exige, é um caminho que nos puxa, nos estica, é um caminho onde nós vamos precisar nos ajudar uns aos outros, porque o altar corporativo, ele só para se todas as pedras estiverem bem juntas, apoiando uns às outras. É um caminho que vai exigir uma santificação individual, onde eu, no meu íntimo, no meu pessoal, no meu secreto, tomo decisões por Jesus. É um caminho onde eu preciso reconhecer o Senhor nas minhas Páscoas diárias, mas é um caminho que tem um destino maravilhoso: chegar onde o Josué chegou, diante de Jesus, descobrir que Jesus foi à frente. Não tem nada mais confortante do que você chegar na terra prometida e o seu Deus já está lá te esperando. Naquele momento Josué não tinha mais nenhuma dúvida, naquele momento Josué não tinha mais nenhum medo, naquele momento Josué dali em diante é forte e corajoso, ele vive milagres ainda maiores do que os de Josué. Depois disso ele manda o sol parar e o sol se para. Depois disso ele não perde mais nenhuma batalha. A Bíblia fala que o nome dele ficou famoso por toda a terra. Mas de fato, o que mudou Josué foi ver Jesus face a face. Vale a pena andar no caminho da santificação, Rede Jovem. Vale a pena escolhermos dar ouvidos à pregação de Jesus. Arrependei-vos. E eu quero falar hoje então, não como alguém que vem para bater e para jogar para baixo. Eu venho para falar como um irmão que está na mesma caminhada que vocês. Eu quero chegar nesse destino, eu quero ver Jesus de perto. Rede Jovem, vamos juntos andar num caminho de santificação. Vamos juntos andar num caminho de arrependimento dos nossos pecados. Vamos juntos pedir: Jesus, precisamos da sua graça e misericórdia. Mas o que a lei exigia de nós, o Evangelho nos proporciona a caminharmos e a vivermos. Nós podemos trilhar o caminho de santificação de Josué. Nós podemos chegar no destino de olhar face a face o príncipe do exército do Senhor. Quantos querem isso? Quero terminar com a terceira conquista de Josué. Eu quero fazer algo antes. Todos os líderes de célula, todos os assessores, fiquem de pé no seu lugar. Abra suas mãos. Na nossa reunião de líderes de 1 semana atrás, 2 semanas atrás, perdi as contas. Algum tempo atrás, eu senti uma palavra para vocês. Vocês são os Josués dessa geração, não sou eu. Eu sinto que eu sou o Moisés. E a minha oração é: Senhor, me permita pelo menos do monte ver o povo entrar na terra prometida. Vocês serão os Josués que vão conduzir esse povo. E eu creio que o Espírito Santo quer compartilhar com vocês hoje um coração que deseja trilhar esse caminho de santificação. Eu creio que o Senhor quer compartilhar com alguns hoje um desejo de uma circuncisão de coração, de uma aliança pessoal com Deus novamente, uma aliança que não depende de outros, não depende de ouvir as histórias. Hoje, talvez cada um pode estar num momento da sua caminhada de santificação com Deus, mas hoje o Senhor, Ele está te fazendo esse convite, porque Jesus, Ele já está no outro lado do rio, Ele já está no outro lado da terra. Ele quer ver que você venha e tenha essa conquista. Ele quer que você chegue e possa ter essa experiência pessoal com o Senhor do exército de Israel. Senhor Jesus, levanta os seus Josués hoje num coração que ama, que deseja esse caminho da santificação, que se inspira por isso, que prega sobre isso, que paga o preço por isso.
Em nome de Jesus, pode sentar no seu lugar. A terceira conquista, e a última que eu quero falar hoje, foi a conquista dos israelitas sobre os amorreus que estavam atacando os gibeonitas. Muitas siglas, muitas palavras aqui. Então, o povo de Israel, a terceira vitória deles foi sobre um outro povo que são os amorreus. Mas não foi uma batalha deles. Eles foram contra os amorreus para defender um povo que era o povo de Gibeão. E o que aconteceu? Logo depois deles vencerem a batalha de Ai, esse povo, que eram os gibeonitas, eles falaram: os israelitas vão conquistar tudo. O povo de Israel vai vencer todo mundo. Eles vão uma hora bater aqui na nossa porta e vão acabar com a nossa cidade. Vamos enganá-los. Então, eles fizeram o quê? Eles colocaram... Vamos ler a história. Josué 9, a partir do versículo 1. Todos os reis a oeste do rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano, do norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro e velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas, remendadas, vestiam roupas esfarrapadas e também levavam pães secos, esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus: como podemos ter certeza de que não vivem aqui perto de nós? Pois, se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Eles responderam: somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? Eles disseram: seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos 2 reis dos amorreus leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, e que vivia em Astorote. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo instruíram: levem provisões para uma viagem longa. Vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos. Por favor, façam um tratado conosco. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Essas vasilhas de couro estavam novas quando enchemos, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. E os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. 3 dias depois de fazerem este tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. E mais do que conquistar, o que aconteceu é logo em seguida, os gibeonitas então são atacados pelos amorreus. E Josué e seu exército vão ter que ir defender, porque mesmo tendo sido passado para trás, eles fizeram uma promessa, um acordo, uma aliança. Eles tiveram que honrar essa aliança para sempre. Então eles estão lá vencem os amorreus, mas os gibeonitas continuam na terra. E ali eles não conquistaram apenas uma terra. Sabe o que eles conquistaram? Sabedoria. A partir dali eles aprenderam de que não vale a pena tomar decisões nas emoções. Não vale a pena tomar decisões baseado naquilo que seus olhos estão vendo. Os nossos olhos nos enganam. Rede jovem, as suas emoções te enganam. Maldito homem que confia no homem. E às vezes a gente só fala isso de confia no outro. Mas às vezes o outro sou eu mesmo. As minhas próprias emoções, os meus próprios sentimentos.
Essa decisão precipitada trouxe consequências duradouras. Decisões precipitadas trazem consequências duradouras. O pacto com os gibeonitas não só obrigou Israel a defendê-los contra os reis amorreus. Os gibeonitas continuaram ali no meio dos israelitas para sempre. De fato, os gibeonitas estão no meio de Israel até hoje. Coloca o slide com o mapa aí, por favor, Xuxene. Aqui está o mapa de Jerusalém, lá em Israel. Aqui está Jerusalém, ok? E aqui, ó, onde está marcado com aquele pin, é uma região chamada Al-Ajib. Al-Ajib fica na área de West Bank de Israel e é uma região populada por palestinos. É lá que está o tanque de Gibeão. E até hoje tem lá tropas de Israel cercando essa região que não é populada por judeus. E a gente sabe toda a crise política, a guerra que Israel está vivendo. Recentemente, Israel foi invadida por povos estrangeiros que moram na sua região. E esses terroristas entraram, fizeram um monte de coisa, saíram correndo, fugidos, se escondem no meio de civis que moram ao redor. Eles se escondem na casa dos gibeonitas até hoje. E até hoje está lá Israel tendo que cercar essa região, gastar recursos nessa região, porque um dia eles tomaram uma decisão precipitada. E sabe, irmãos, muitos de nós precisamos conviver com decisões precipitadas, com consequências de decisões precipitadas do passado. Quantas famílias, quantas curas eu, a pastora Tari, os assessores, nós já fizemos com jovens ali quebrados, porque os seus pais têm uma família quebrada, porque fizeram sexo na juventude, não pensaram na consequência, e a consequência é um jovem com buracos emocionais, porque um dia alguém não pensou nas consequências dos seus pecados. E às vezes os pais, eles já se converteram, eles já servem agora aqui na igreja, eles estão tentando dar o seu melhor, mas a consequência emocional na vida dos seus filhos continua até hoje. Porque a redenção do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela vem sobre nós, mas muitas vezes, mesmo após isso, a gente vai precisar continuar lidando com algumas consequências dos pecados. Por isso, amados, eu e você, nós precisamos conquistar a sabedoria. Por isso que um livro que foi escrito diretamente para os jovens é Provérbios, o livro da sabedoria, para tentar nos ajudar, amados. E você viu que ao falar nos ajudar, eu me coloquei como um jovem agora? Para tentar nos ajudar a nos livrar de determinadas consequências que não são da vontade de Deus. Amados, tantas conquistas que o povo de Deus alcançou. Jericó, Ai, os amorreus que atacavam os gibeonitas. Tudo isso só foi possível porque eles eram o povo de Deus. Porque um dia, lá para Abraão, Deus fez uma promessa: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E tudo isso que eles estão vivendo, todas essas conquistas, todo esse crescimento, entrar na terra prometida, tudo isso só se deu porque eles podiam falar: nós somos do povo de Deus. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para ser chamado seu povo. Deus nos escolheu para nos abençoar. Deus nos escolheu para nos conduzir nessa história. Eles foram escolhidos por Deus. E essa noite, acho que a melhor notícia que eu tenho na minha mensagem é a seguinte: Deus também te escolheu
para você ser povo dele. Deus te escolheu porque agora o povo de Deus não é apenas quem nasce numa determinada terra. Agora o povo de Deus não é mais apenas quem é filho de uma determinada família. Agora o povo de Deus é todo aquele que crê no seu coração e confessa com a sua boca para a salvação. É povo de Deus todo aquele que toma uma decisão em fé dizendo: eu quero ser filho de Deus, eu quero ser povo de Deus. Portanto, se você está aqui e até agora você se sentia como se fosse um estrangeiro, você olhava para o povo de Deus e você falava: existe lá o povo de Deus, eu sou um estrangeiro. Talvez você ouviu toda essa história que eu contei até agora, se imaginando como um dos povos estrangeiros. Eu estou muito mais para Amorreu, para Gibeonita, para povo de Jericó, sei lá. Mas saiba, talvez você tenha entrado nesse salão dessa forma. Talvez você tenha conectado nessa live dessa forma. Mas você pode voltar para casa hoje falando: agora eu também sou povo de Deus. Porque um dia o Senhor, o capitão do exército de Deus, ele veio ao mundo. Ele viveu como homem. Ele veio agora como um simples marceneiro. Ele prega uma mensagem de arrependimento. Ele é crucificado, morto e ressuscita ao terceiro dia. E agora o seu sangue não é apenas um laço vermelho na janela, mas agora o seu sangue, ele foi derramado de uma vez por todas, para que todos aqueles que creem no seu coração e confessarem com a sua boca, possam ser considerados filhos de Deus, povo de Deus. E se você quer ser parte dessa história, se você quer andar nesse caminho, se você quer chegar nesse destino, se você também quer experimentar da redenção que Raabe viveu, se você quer uma mudança na sua história hoje, se você quer um novo destino, o Senhor, Ele tem esse destino para você, o Senhor tem essa nova história para você. Basta você tomar uma decisão verdadeira, dizendo: eu quero viver para Jesus, eu quero andar com o Senhor. Basta você hoje, pela fé, declarar Jesus no seu coração, e você também vai ser parte dessa linhagem real. Fica de pé no seu lugar, vamos fazer essa oração.